Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós realizamos uma live para falar sobre a ressignificação do processo de ensino e aprendizagem remota. Para a gente ter propriedade na discussão, nós convidamos o Henrique Schauer, que é sócio fundador da EXP Inteligência Educacional, tem formação em administração, com MBA em gestão internacional de negócios, já foi diretor da Pearson, já trabalhou em outras empresas de educação, tem uma bagagem muito grande aí com educação, e também convidamos a doutora Lana Paula Crivellaro, ela que é pós-doutora em educação, doutora e mestre em educação, inovação e tecnologia pela Unicamp, e ela também é diretora da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e também diretora da RL Consultoria Educacional. Então, reunimos aqui 2 nomes de peso no mercado para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. E vocês acompanham agora como que foi a nossa live. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito único na história. A gente está lendo aí em tudo quanto é lugar, e eu vou pegar algumas coisas que me chamaram a atenção nessas últimas semanas de leituras. Primeiro, nós estamos dando um ressignificado para a palavra AC/DC, não é mais só a banda de rock, é o antes do Covid e depois do Covid, né? Então, eu achei muito boa a analogia. Sim, nós estamos numa fase que, antes do Covid, parece que faz um tempo atrás, mas são 60 dias atrás, né? Então, há pouco tempo atrás, era antes do Covid, e nós estamos vivendo o período de Covid, mas nós teremos o período pós-Covid, né? O depois da Covid, o DC. E eu acho que nós temos que entender que isso é uma mudança, e não é uma fase transitória, mas sim uma mudança que veio para ficar. E o outro pensamento que gostaria de compartilhar com vocês, para a gente dar início a nosso bate-papo aqui à tarde, é justamente o fato de que o evento da Covid, ou seja, desse momento de distanciamento social, não mudou as coisas, simplesmente acelerou o processo. Então, nós vínhamos num processo de redução de consumos de carbono, né? Por exemplo, a questão de mudança de matriz energética vai ser acelerada. Nós vimos num processo onde os países estavam começando a se retrair do comércio global, né? Ficando cada vez menos abertos e pensando num processo mais de nacionalização, ter os movimentos nacionalistas, tem todos os outros problemas políticos, mas, ou seja, essa questão da globalização estava com alguns questionamentos fortes em vários países, isso vai se acelerar. Nós vamos viver transformações desde como produzimos conteúdo, então você imagina que as novelas e os filmes futuros vão ter menos gente se abraçando, se beijando, né? Porque nós vamos ter que entender que essa cultura vai mudar, né? Como tem coisas que já mudaram que eram inesperadas, né? Por exemplo, a indústria de margarinas, eu não vou aqui fazer propaganda de ninguém especificamente, viu um crescimento gigante nesses meses, porque as famílias estão mais em casa e estão usando mais margarina para fazer bolos e fazer outras coisas, né? Que muita gente perdeu o consumo, mas margarina, por um acaso, cresceu e aí tem produtos que vão se beneficiar. Então, nós vamos viver mudanças significativas, né? E o ambiente escolar não vai passar intacto por isso, como não está passando. Eu não consigo pensar num ambiente, estou pensando aqui em educação básica primeiro, depois pode falar de ensino superior, mas a educação básica é um ambiente onde eu tenho um intenso convívio humano, um intenso relacionamento entre pessoas, né? Não conheço um serviço onde o seu consumidor tem um consumo de 5 horas consecutivas, no mínimo, por dia, né? Durante 200 dias por ano. Né? Então, eu não consigo pensar num serviço que tenha essa intensidade. Né? Eu acho que nem um fumante completamente viciado vai fumar durante 5 horas consecutivas. Né? Os 200 dias é fácil, mas as 5 horas consecutivas, em algum momento ele para. Né? Então, eu acho que isso que nós estamos experimentando agora, numa fase mais aguda, vai deixar mudanças significativas da forma como nós vamos entender o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós já víamos movimentos no ensino superior, né, tanto da opção
do ensino à distância, e eu acho que é uma primeira dúvida que eu vou até trazer para a doutora Alana, a diferença do ensino remoto e ensino à distância, o que significa isso. Eu acho que essa é a primeira desmistificação que a gente vai tratar em um minuto, né? Então, já havia a opção de 100% EAD, ensino à distância, passamos a ter os cursos, mesmo que presenciais, podendo ter 20% da sua carga, depois passaram a ter 40%, desde o final do ano passado foi ampliado para 40%, e inclusive já existe previsão para o ensino médio ter parte do seu conteúdo também dado de forma com ensino à distância. O que o Covid fez? Jogou todos numa velocidade absurda dentro da necessidade de pensar em educação. Eu vou chamá-la aqui para facilitar e não tirar aí a fantástica explicação da doutora, mas inicialmente colocou uma barreira física entre professores e alunos, né, dizendo vocês não podem estar mais no mesmo ambiente. E daqui eu parto para entender com vocês e discutir, abrir para perguntas também, é óbvio, né, o Christopher vai estar gerenciando as perguntas para nós, tanto para mim como para a doutora Alana, né. Doutora Alana, nessa fase que nós estamos vivendo, e entendendo que isso, a parte mais aguda é passageira, o residual que permanecerá, que nós gostaríamos de tratar aqui, vamos tirar a primeira dúvida do pessoal. Ensino remoto, ensino à distância é a mesma coisa? Né? O que significa um, o que significa outro? E a doutora, sendo inclusive diretora da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, tem propriedade muito grande para falar disso. Por favor, doutora, beijo, seja bem-vinda, obrigado por estar conosco aqui nessa live. Obrigada, Henrique, obrigada, Christopher, é um prazer estar aqui discutindo sobre esse assunto que especialistas da educação à distância respiram diariamente, né? E quando você coloca a questão da antecipação, eu até arriscaria um prazo, né, Henrique, que nós antecipamos aí em 3 anos essas possibilidades todas de implementação e uso de tecnologia, porque as pesquisas e os estudos já traziam que o EAD estaria avançando e teria um domínio maior a partir de 2023, até 2023, né? E, no entanto, ainda em 2020, até os que não acreditavam nessas possibilidades ou nessas modalidades tiveram que se readequar. E quando a gente coloca que estamos vivendo um momento onde todos estão fazendo educação à distância, é um grande equívoco, porque, na verdade, existiu, e aí isso foi até uma nomenclatura que surge neste momento, né? O ensino remoto emergencial, e ele é emergencial justamente porque ele não é uma educação à distância, ele é emergência para poder se adaptar a esse momento, né? Então, é muito triste quando nós lemos, ou ouvimos, ou discutimos com pessoas que dizem que não está dando certo esse modelo. Eu já sabia, EAD não dá certo mesmo, tá vendo? Não está dando certo, as famílias, os pais estão estressados, eu quero que pare tudo, eu quero que dê férias, porque houve uma grande confusão no que é e como se faz. Então, na verdade, a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino muito ampla, que exige um planejamento, prazos, um processo avaliativo pensado, existe uma estruturação há meses de antecedência antes de disponibilizar ao aluno, existe todo um processo de planejamento que não é simplesmente gravar a aula e disponibilizar de um dia para o outro, como tem acontecido. Por isso estamos chamando de atividade remota emergencial, este momento. Porque é um momento que pegou a todos de surpresa, é um momento que as escolas não pararam, até por várias questões, né? Inclusive de respeito aos pais, às mensalidades, aos professores, né? Não vamos entrar nesse assunto, porque ele é muito mais amplo, isso seria um outro webinar que já está sendo discutido em outros âmbitos, né, de Nacional de Educação, MEC, mas, enfim, não é possível confundir. Em primeiro lugar, eu parabenizo aos professores, né, inclusive ontem foi o dia do pedagogo, porque a gente não pode
tirar o mérito do que aconteceu até o momento. Os pedagogos que até então, principalmente da escola básica, que não tinham nenhuma ou quase nenhuma habilidade com tecnologia, se desdobraram para colocar à frente dos alunos, à disposição dos alunos, tudo aquilo que poderiam, né? Eles simplesmente viraram noites, dias, e de um dia para o outro tiveram que se inovar e gravar e entrar frente às câmeras. Entretanto, o que pesou talvez nesse contexto tenha sido a falta dessa formação antecipada dos professores, porque o que houve, o que aconteceu, foi um modelo presencial adequado ao momento remoto, que na verdade não funciona. Uma modalidade presencial é uma coisa, a modalidade EAD é outra, né? Então, quando nós dizemos que a atividade remota ela está acontecendo, mas ainda no modelo a se questionar. Porque, infelizmente, as tecnologias, as ferramentas, elas não estão sendo totalmente exploradas. Nós estamos conduzindo um processo ainda de modelo antigo, modelo tradicional da educação, né? Enquanto nós já estávamos tentando arriscar em algumas possibilidades ativas de ensino, em sala de aula, mas eu não sei nem fazer isso presencialmente. Como é que eu vou passar as metodologias ativas para o modelo remoto? Vamos buscar o tradicional mesmo, né? Então, não é tirar o mérito do professor, não é criticar, muito pelo contrário. Na verdade, as instituições e as escolas é quem não tiveram esse cuidado antecipado, porque já nos alertavam há 10 anos atrás que o momento ia chegar, porque já tinha chegado uma epidemia anterior na gripe suína, ali do H1N1, né? Quando as escolas também pararam. Então, isso é algo que eu gosto sempre de lembrar, e é impossível falar desse assunto sem resgatar que já tivemos uma epidemia, que já afastou dias letivos, que já teve uma primeira anúncio, e infelizmente as instituições de ensino superior avançaram ou tentaram avançar nessa questão, mas infelizmente as escolas de educação básica tiveram essa restrição ainda de envolver sequer tecnologia em sala de aula, explorar um pouco mais essa possibilidade. E aí chegou, né? E não é a primeira, e nem será a última, e não é a segunda, nem será a última epidemia, pandemia, diferenciação aí e ocorrências que nós teremos, né? Até porque a gente já tem visto que escolas de países que estão à nossa frente na pandemia, que tentaram voltar às aulas, já estão interrompendo novamente, porque os modelos de isolamento social já não estão tão adequados assim, né? Então, essa é a grande diferença. Na verdade, nesse momento, nós não estamos fazendo EAD, nós estamos usando um meio tecnológico e que nós chamamos de atividade remota, mas na verdade, a transposição ainda do modelo presencial, que já estava defasado, que já estava em grande discussão dos alunos digitais que nós temos hoje, né? Com a ousadia, com a curiosidade, com a internet nas mãos, que não dá mais para ser ouvinte do conhecimento, eles precisam ser parte desse conhecimento, né? Então, essa é a grande diferença. Eu acho que é bastante clara a sua explicação, e acho que obrigado, porque já tira uma grande dúvida de muita gente. E você traz uma colocação interessante aqui, né? Esses alunos já estavam conectados digitalmente, né? As escolas ainda achando talvez que o celular fosse o inimigo da sala de aula, né? E não talvez olhando a ferramenta como meio, e sim pensando como fim, né? Então também são outro às vezes, desafio que as instituições de ensino estavam entendendo. Quando a gente pensa nessa mudança, então, nessa aceleração, né? Então, se eu sou uma escola tradicional, que estou baseado lá com os meus professores, já com muitos anos de experiência em sala de aula, uso um livro-texto, trabalho com material apostilado, então a gente sabe de todas as ferramental que às vezes um professor dispõe em sala de aula.
Dá para fazer isso no remoto? Dá para transferir isso para um ensino à distância? Como é que a gente pensa nisso, já que o professor veio trabalhando tantos anos com aquela prática, com aquela estratégia pedagógica? Como é que ele vira essa chave, né? Porque se esse é o desafio, o jovem já está mais tecnologicamente avançado. E o professor? Como é que o corpo docente pode estar pensando e pode estar agindo? E o que ele deveria fazer nesse momento? Henrique, esse é o grande desafio, né? Ele é um grande desafio justamente porque não existiu até o momento uma forte tendência à formação desses professores, nem para uma mudança metodológica presencial, quanto mais essa adaptação a um modelo remoto ou com o uso de tecnologias, né? Então, sempre é possível, porque o aluno hoje, ele já pede para fazer parte desse processo, e é muito mais fácil eu conduzir uma aula, preparar a aula e depositar conhecimento nesse aluno, acabou meu tempo, eu vou embora, do que eu ter trabalho de repensar possibilidades ativas, de fazer esse aluno pensar, buscar, pesquisar, ler, né? Então, assim, a gente ainda tem alguns problemas na própria educação à distância, quando bem elaborada, né? Planejada e tudo mais, quando já é injusto o processo de redução de leitura de um material didático, por exemplo, porque o aluno está à distância, então aquilo que ele faria em 6 meses, eu tenho que modelar para 1 mês. Porque é à distância e eu não consigo, no momento presencial, por exemplo, pegando exemplo de ensino superior, né, que a gente já abre um pouco aqui, são 6 disciplinas no semestre, 5, 6 disciplinas no semestre. Para colocar isso na modalidade à distância, elas têm que ser oferecidas dentro de um semestre, mas eu ofereço aí a 10 semanas, a cada 12 semanas, uma disciplina para que no semestre as 6 sejam inseridas. Só que eu penso isso ainda em alguns momentos, eu não, né? A maioria pensa isso ainda em algum momento, como se fossem as caixinhas. Vamos lá, começa a disciplina 1, começa a disciplina 2, começa a disciplina 3, a caixinha abre e fecha, e quando o aluno chega na disciplina 6 do primeiro semestre, o que será que ele viu na 1, né? Quando começou tudo lá. E esse processo de dar a aula, ou achar que a aula gravada, ou a aula ao vivo é o único caminho, é um grande equívoco. Por quê? Nós já temos a ferramenta à disposição. Por que é que eu ainda tenho que usá-la para dar a aula? O mundo da internet, ele está aí disponível com coisas riquíssimas. O que falta é o professor saber explorar esse mundo para poder ensinar os seus alunos a explorarem esse mundo. Então, ao invés de eu dar a aula, eu posso ter uma grande provocação de uma situação de desafio, por exemplo, de um problema, desafio, onde eu levo o meu aluno, ou dou os caminhos para o meu aluno a pesquisar. E neste momento presencial que eu interajo com a turma, com o aluno, eu não preciso dar aula. Eu posso provocar um conhecimento crítico, um questionamento crítico. Eu posso incentivar o que é que ele viu, o que é que ele entendeu, o que é que ele aprendeu. Que troca é esta que ele teve com o colega? Que troca é esta que ele teve com a família? Onde ele foi buscar? E ele traz isso e eu passo a ser moderadora desse processo e não mais a informadora do conhecimento, né? Isso falando do ensino superior fica fácil. Aí o questionamento, né? Como é que eu trabalho isso na educação básica? Da mesma forma, a partir do momento que a gente cria, incentiva os nossos alunos à leitura, à pesquisa, ensina um caminho motivador de buscar o conhecimento e não informar, né? Eu estou dando a ele autonomia para a sua própria formação, para que ele seja líder, para que ele tenha um espírito empreendedor, de buscar, de ser curioso, para que ele desenvolva o seu conhecimento crítico, para que ele consiga construir e inovar possibilidades, enxergar muitas coisas que ainda precisamos
de pessoas com esse espírito de liderança, de engajamento, de inovação, né? E hoje nós temos crianças, adolescentes, jovens, que têm espírito inovador, né? Porque eles têm um aparelho nas mãos, o microcomputador ali, o celular já se usa, a única coisa que não se faz é atender e ligar, né? Jogo, compartilhamento, os videogames, eles já têm a troca, já têm a interação. Como é que a escola não acompanha essa tendência, esse processo? Então, existem muitas possibilidades de exploração em todos os níveis de educação que são possíveis, sim, fazer, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente online. E eu diria mais, o ambiente online, ele vem com uma conotação de ampliar a sala de aula. Se eu não acredito que haja um aprendizado à distância para a educação básica, então vamos permitir que haja uma explanação desse momento, que haja uma extensão da sala de aula, principalmente para estes poucos alunos mais ativos na aprendizagem ou mais avançados na aprendizagem, que são em torno de 10, 15% dos nossos jovens que aprendem com mais facilidade e a escola acaba segurando. Então, por que é que eu não posso explorar pela educação à distância esses alunos que têm essa vontade de avançar rapidamente, de pesquisar mais, de explorar, fazendo isso de uma forma ativa, dando os caminhos de como explorar melhor os ambientes da internet, né? Aprendendo que há uma curadoria de materiais, e isso não exclui que eu anule o meu material didático adotado na minha escola, porque ele é como se fosse a informação. Além dele, eu tenho um mundo para explorar. Eu posso fazer visita virtual em museus, eu posso fazer visitas, conversas internacionais com outros espaços, escolas, que a internet me possibilita em parceria com outros países para saber o que está acontecendo lá fora e colocar esses alunos à disposição dessas informações amplas que não só o livro-texto. Ele pode ser a base, e isso não ignora essa adoção de material didático, mas existe uma possibilidade enorme de expandir essas oportunidades de aprendizagem. E te escutando aqui, já estava no mudo, escutando a doutora falando aqui, eu fico pensando em algumas coisas aqui. O material didático, muitas vezes, né, ele tem que ser uma trilha, não um trilho, né? A gente às vezes fica preso na página, no parágrafo, em concluir aquele conteúdo até a sua última linha. Já vi pai reclamando que se o filho não preenche todas as linhas de uma resposta, ele não está usando o material propriamente dito, né? Então a gente tem que pensar nesse material didático como uma trilha e não um trilho, porque se cai uma árvore no trilho, o trem não passa mais. Se cai uma árvore na trilha, você dá a volta, né? E aí, uma das dores que eu tenho escutado das escolas recentemente, desse período agora de Covid, né, de distanciamento social, é que os professores estão se matando para produzir horas e horas de conteúdo, dando, claro, o melhor de si e abraçando tecnologias das quais não eram familiares, né? Então estão aprendendo a editar vídeo na marra, estão aprendendo a se postar frente a uma câmera, a comprar um microfone melhor, ou pedir ajuda para um filho, para um irmão, para um sobrinho, alguém que possa ajudar ali a segurar a câmera, mas ter um quadro iluminado que possa dar visibilidade para o professor. E aí, eu escutando a doutora falando, não posso deixar de pensar uma informação aqui, que quando a gente torna o aluno protagonista do seu aprendizado, do seu processo de aprendizado, da sua trilha de aprendizado, né, dentro da exposição que o professor pode trazer, ou a provocação, que se torna mais interessante, né, eu automaticamente torno esse aluno um produtor de conteúdo original. Né, um aluno que passa a ser ele o produtor do conteúdo, ele vai desenvolver o seu pensamento crítico, ele vai desenvolver seu processo reflexivo sobre o conteúdo, ele vai ter a sua mentalidade de crescimento, né, porque a primeira ideia talvez que venha sobre o tema
ela pode ser extremamente supérflua, depois o aluno vai se aprofundar, vai se provocar a buscar outros conteúdos, e permite isso com que a carga de volume que hoje os professores estão submetidos a achar que vão ter que reproduzir aquela experiência de sala de aula, né, através do ambiente digital, que na verdade é só colocar uma tela entre ele e o aluno, continua a mesma, né? A gente tem escutado relatos de escolas que pedem para os alunos estarem uniformizados às 7h30 da manhã, né, na frente do computador, né, e acham que vão ter o mesmo quadro de horas. Então, o que eu quero trazer aqui esses pontos que eu acho que possam ajudar, que certamente ajudarão essas escolas a repensar um pouco em cima dessas formas, né, que muitas vezes se chamam de metodologias ativas e tem alguns outros caminhos. Então, eu queria que a doutora Alana pudesse dar alguns exemplos práticos de como isso funcionaria na sala de aula, né? Como seria essa dinâmica nova que nós forçadamente entramos numa velocidade mais rápida, mas agora temos que abraçar, porque eu acho que ela veio para ficar. Não é algo que as escolas, se amanhã abrirem as escolas normalmente, espero que as escolas não abandonem essas práticas, não abandonem essas novas formas do processo de ensino-aprendizagem e tornar o aluno protagonista do seu aprendizado, porque simplesmente eu posso voltar a ter alunos sentados à minha frente, onde eu posso controlá-los com a distância de um braço. E mais do que isso, né, Henrique, eu acho que a gente tem muito a aprender com os países que estão à nossa frente, nas tentativas do novo modelo que estão recebendo os alunos, né? Não está a sala lotada, já tem as carteiras afastadas, né? Então não dá mais para pensar que o professor vai poder repetir aquela mesma aula 2 dias, porque vai receber turmas diferentes, um dia sim, um dia não, ao voltar para as aulas, né? E esse modelo é inevitável realmente que ele seja repensado. Então, é muito comum que o professor tenha segurança de gravar a aula, porque ele sabe que é o seu conteúdo que precisa ser passado para o aluno. Entretanto, eu acredito que essa falta da formação de outras possibilidades, até mesmo do conhecimento, eu não sei se a palavra certa ainda é preconceito, sabe, Henrique? Mas eu acho que é uma palavra, eu acho que é um medo do novo, né? De usar as tecnologias. Como é que eu sou tímido, em sala de aula eu sou professor, mas aí eu vou ter que ficar gravando, eu não vou fazer EAD, eu vou acabar com essa história, porque eu não quero entrar na frente das câmeras. E, inevitavelmente, os professores estão fazendo isso. Por outro lado, a gente tem ouvido muitas escolas devolverem a seguinte situação: olha, eu estou enlouquecido como diretor, como mantenedor, eu estou enlouquecido porque eu não paro de atender mãe reclamando, pai, criança, e a gente tem que olhar aluno por aluno e tem que fazer ligar as câmeras porque eles estão, às vezes, assistindo a aula deitado e a gente manda pôr uniforme justamente para poder se motivar. Eu não motivo o aluno porque ele põe uniforme e senta 4 horas dentro da casa dele, que não é a escola, mas a escola veio para dentro de casa. Eu não motivo esse aluno fazendo ele dentro da casa dele e fica sentado ouvindo o professor falar, porque ele está num espaço diferente do espaço escolar, né? No espaço escolar, ele tem outras estimulações que o seguram ali sentado. Ele tem o colega, ele tem depois o intervalo que ele vai namorar, que ele vai paquerar, mas ele não tem dentro da sua casa aquela motivação de tirar o pijama, acordar no horário da aula, colocar o uniforme, para ficar ouvindo o professor falar com uma conexão que de repente, né, começa a falhar. Então, assim, a gente tem muitas coisas para aprender nesse momento, principalmente, a gente percebeu um grande problema na internet. A internet do país, ela não tem infraestrutura para tanto home office, tanta aula online, quando as escolas vieram aqui para dentro, né? Começa por aí. Por outro lado, eu tenho também que abordar as questões das escolas públicas, que não têm, às vezes, a quantidade de equipamentos dentro de casa para que todos os filhos passem a assistir aula online.
E quando eu falo de equipamento, ele é mais ainda, porque às vezes nem equipamento, muito menos a internet. Quem mora na zona rural e não tem acesso. Então, assim, não dá para pensar que EAD se faz só com tecnologia, né? E aí, entrando, então, na sua pergunta do como fazer, quais seriam essas possibilidades, existem várias formas de motivar esse aluno quando o professor deixa de contribuir com um lixo de conteúdos, né? Por que eu estou falando lixo de conteúdos? Da impressão de que a internet, ela só tem lixo, né? Quem não conhece, não sabe explorar. Ela é um lixo, ela é um lixão. Só tem. Não vou deixar meu filho porque só aprende coisa ruim na internet. Porque ninguém ensinou os caminhos de uma biblioteca digital de excelência, os caminhos de um bom conteúdo que estão ali disponíveis, os caminhos de ferramentas tecnológicas que podem contribuir para um melhor aprendizado visual, auditivo, a montagem de um portfólio, a montagem visual do próprio aluno enxergar o que ele gosta, o que ele sabe, o que ele fez. A escola não motiva isso, o próprio aluno entra para jogar joguinho ou realmente ver coisas de redes sociais, que às vezes é porcaria mesmo e não vai agregar muito, né? Mas a questão do aprendizado, uma vez explorada pelos professores, ela pode ser trazida com muita ênfase para a educação. Por exemplo, ao invés de eu usar um ambiente virtual de aprendizagem para poder propor uma pergunta com um fórum de discussão para os meus alunos, eu posso fazer uma provocação desta, por exemplo, com um fórum invertido. Eu lanço lá um desafio-problema, um case, e que eu não dou a resposta. E eu faço com que esse case, ele tenha que gerar uma pesquisa, ele tenha que gerar uma gamificação, ele tenha que gerar prazos de entrega, ele tenha que fazer algum movimento de conversar com colegas para tentar descobrir. Outra coisa, isso para os maiores, né? No ensino médio, por exemplo, para aprender geografia, eu posso disponibilizar links para viagens, né? Teve um link esses dias que eu descobri que a gente pode fazer um tour pelo Drive, né? Você entra no carro e vai para o país que você quiser, ouve a música do país, visita, parece que você está dentro de um carro mesmo. Então, assim, são várias vivências e experiências que podem ser exploradas quando há uma formação, quando há uma busca por um melhor aproveitamento das ferramentas tecnológicas, né? O que a gente pode proporcionar também, ao invés de gravar aula baseada no livro-texto, no conteúdo que o professor fala, tem muitas coisas boas que podem sim ser exploradas, como um video-based learning, né? Buscar vídeos baseados em problemas, em aprendizagens, soltar esses vídeos para o aluno como se fosse um spoiler e dizer assim, e aí, como é que a gente resolve essa situação? Como é que você sairia dessa cena, né? Proporcionar, o professor é muito criativo, e infelizmente, às vezes, a própria escola, o tempo de hora-aula, ele não promove oportunidades desse professor explorar a sua criatividade, né? Os professores dos pequenos, ali começa até do Fundamental 1, eu diria, é muito legal, começa a construir com esses alunos storytelling, websérie, né? Onde capítulos vão sendo montados junto com ele. Dentro desses capítulos, eu posso colocar todas as disciplinas de uma forma interdisciplinar, sem que o aluno perceba, mas que ele ajude a construir uma história, porque eu vou incentivar ele a buscar narrativas, eu vou incentivar ele a leitura, eu vou incentivar ele a escrita, eu vou incentivar principalmente a pesquisa. Aluno hoje não tem a mania e ele não sabe pesquisar, ele não sabe ler, né? Então, se a gente propõe aí uma sala de aula invertida, a gente vê que não dá certo, porque o aluno não vem invertido, ele vem esperando o colega que leu ou que o professor vai expor. Então, fazer a sala de aula invertida é você realmente provocar motivar esse aluno para que ele tenha alguns caminhos e ele fale, que legal isso,
olha o que eu descobri, eu fui sozinho, né? Então, são muitas ferramentas, muitas possibilidades que eu posso propor com projetos, com situações problemas, com processo de discussão invertido, onde eu coloco o case e não dou a resposta e deixo com que os alunos promovam esse debate. Infográfico, né? O que é um infográfico? Eu vou ensinar alfabetizar um aluno nesse momento. Então, eu tenho lá, dentro da minha sala de aula, quando tudo voltar, todos os procedimentos para ter um processo de alfabetização do aluno, da letra, mas eu não preciso ficar mandando tarefa de casa na folhinha, no papel, e mandar fazer mais um monte de exercício para praticar aquela letra K, Có, Bá, Bebi, Babu, Pá, Pepi, Babu, né? Não dá mais. Eu peço para ele explorar dentro do ambiente da sua casa. O que é que você tem que comece com a letra tal? Me traga amanhã uma lista de palavras dos brinquedos que você tem com a letra B. Com a lista de palavras. Então, assim, são muitas oportunidades. Amanhã nós faremos uma aula diferenciada, ou você vai me contar essa aula diferenciada, porque você vai gravar um vídeo na sua casa fazendo uma receita junto com a família, pedindo ajuda para a mamãe e para o papai, para me dizer quais são os ingredientes dessa receita. Então, eu consigo, por exemplo, fazer com que haja um momento divertido, haja um momento lúdico, onde o aluno está aprendendo, ele está aprendendo que existe a lata de leite moça, que se escreve com L-A-T-A, ele vai escrever, não precisa nem falar da marca, né, mas a lata da... E aí ele vai dizer, eu posso buscar depois disso, dizer assim, quanto custou essa receita que você fez na sua casa? Então eu já entro com outros conceitos interdisciplinares, não só da escrita, mas da matemática, onde ele vai somar quanto custou uma lata de leite condensado, quanto custou uma lata de creme de leite, quanto custou um pote de gelatina, quanto custou uma colher de Nescau, porque a lata tem tantos ml e eu usei X. Eu começo a trabalhar com possibilidades interdisciplinares, com uma coisa lúdica, e eu não estou usando a internet para isso, e eu estou expandindo o conhecimento para além da sala de aula, num trabalho com projetos. Então, tem muitas possibilidades, tem muitas oportunidades que os nossos professores precisam buscar capacitação, conhecimento. Desculpa interromper, mas eu queria fazer um comentário, né? Você trouxe alguns pontos muito, muito bacanas, eu estava lendo até os comentários do pessoal que está assistindo, e eu vejo que o professor, né, o professor em si, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que estudar, como você comentou, mas os pais também terão um papel diferente nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, desculpa, Henrique, se eu atravessei a tua pergunta ou não, mas porque... Não, tranquilo. Aqui essa live nossa poderia durar até amanhã às 5 da manhã, mas acho que o pessoal vai abandonar. Talvez a gente tenha que fazer outra aí pela frente, porque o assunto é interessantíssimo e riquíssimo. Mas eu vou deixar você seguir com a sua, por favor, Lana. Responda. Na verdade, o que os pais têm sentido, Christopher, é justamente essa responsabilidade de ser o professor. Por quê? Porque a partir do momento que eu trabalho com uma proposta em que eu estou transpondo o meu modelo presencial para o meu modelo online, de tal forma que o aluno precisa da ajuda de algum adulto para fazer aquela tarefa, aquela lição, assistir aquela aula, eu realmente estou jogando essa responsabilidade para os pais. E essa possibilidade de pensar em projetos, pensar em possibilidades de exploração do ambiente da casa, de tal forma que para cada faixa etária eu passe autonomia ao aluno, é um caminho que não estressaria a família. É claro, a família ela vai passar a se envolver porque a criança vai pedir por motivação, por ajuda. Mãe, venha ver o que eu fiz. Pai, venha ver o que eu fiz. Olha, eu queria que me ajudasse, não sei o quê. Mas isso não precisa acontecer de forma síncrona com o horário das aulas. Isso pode ser um processo de uma semana, onde
pega o final de semana para a família reunida, a mãe já não está mais home office, nem o pai, e pode ajudar num processo como esse. Então, essa leveza e essa sensibilidade, esse bom senso deste momento de não se pensar tanto no conteúdo em si, mas em outros valores de aprendizagem que a escola não traz e que é um momento propício para explorar junto à família, é essencial. Por exemplo, que escola que ensina um aluno a arrumar uma cama? Que escola que ensina um aluno a organizar os brinquedos? De forma lúdica, uma proposta educacional, até mesmo pensando em aprendizagem, né? Não o conteúdo propriamente dito da apostila, não iria estressar a mãe, não iria estressar o pai, iria dar autonomia para a criança, mostrar um valor de arrumar, organizar. Organize os seus brinquedos por ordem de tamanho, quantos tem, qual a letra que começa cada um, organize por sílabas, organize por letras, organize por cores. Isso, dependendo da faixa etária, eu posso explorar para qualquer ambiente, para qualquer idade, né? E que dê essa autonomia para a criança, que eu tire essa criança da frente da internet, né? Um outro risco que a gente tem enfrentado em algumas assessorias é a escola pedir para a criança ou para a mãe fotografar e dar esse feedback em vídeo ou em foto do que a criança está fazendo. Só que o cuidado e o preparo com as questões pessoais mesmo, de cuidados para disponibilizar uma foto, um vídeo pelo meio virtual, é muito delicado, né? Tem, às vezes, um adolescente que está fazendo uma atividade, passa a irmãzinha sem a blusa por trás e sai na foto de fundo. Isso é muito complicado. Então, existe uma série de orientações para proteção também da internet, né? Da gente evitar algumas ações. Então, fotografe o trabalho que você fez, não você fazendo o trabalho. E para isso a gente tem também muitas possibilidades de criar experiências com este jovem, com esse adulto, com essa criança, com esse adolescente, de montar o seu portfólio, né? Então, por que é que eu posso pedir, por exemplo, para a criança, passo a passo, fazer uma dobradura, porque faz parte daquele livro que ela leu do Patinho Feio. Então, vamos aprender agora como é que é o patinho, e tá lá o passo a passo de como fazer essa dobradura, tá? Entretendo a criança, nem sempre ela vai precisar da ajuda de um adulto, se for o passo a passo, ela vai dobrando junto e vai fazendo. Isso aí é muito, muito rico, essa construção de autonomia que ela tem, de não estar em sala de aula, não estar junto com a professora, mas conseguir entender um comando, uma ação. Por que ela não pode ter isso registrado num portfólio, por exemplo, para mostrar o quanto ela foi construindo, né? E isso é para a vida. Tem coisas que a gente não coloca no nosso currículo, tem coisas que a gente passa e depois não tem nem como comprovar que foi a gente que fez. Então, esse momento da casa, da receita, da família, da construção de autonomia, do meu quarto arrumado, dos meus brinquedos organizados, dizer o que eu aprendi com aquilo, faça uma história, junte os personagens aí do carrinho, da boneca, construa a sua história. São coisas que a gente tem para despertar, que eu tiro a criança da frente daquela internet 4 horas e uso a tecnologia como sendo um meio de chegar à informação, de chegar à orientação. E aí a questão da autonomia, ela tem que partir da motivação da criança e não da obrigação que a escola envia para que seja feito em casa, naquele dia, naquele horário, estressando a família. Né? Então, tem muita coisa para se fazer. Eu agradeço aqui a Lana, eu vou pegar uma parte da conversa dessa última resposta dela, e obrigado pela pergunta, Christopher. Não sei se eu respondi, Christopher. Acho que sim. Foi ótimo. Eu acho que aqui, quando a Lana menciona portfólio, a gente tem que ter cuidados muito grandes, né? Porque, assim, nós temos que pensar primeiro na segurança, né? É um ambiente que precisa ser 100% seguro, né? Eu não posso botar essa criança tirando foto ou
do conteúdo que ela produziu, alguma foto que acidentalmente saiu alguma coisa diferente, num ambiente solto, né? Manda por WhatsApp. Gente, não dá. O WhatsApp não é ótima ferramenta, muito boa, mas não é ali que você vai garantir que aquela foto não foi passada para nenhum outro lugar, nem dada outra finalidade. Né? Quando a gente fala em portfólio, a gente tem que pensar no ambiente onde eu consigo coletar evidências do aprendizado e o seu processo, né? De uma maneira estruturada, e não necessariamente de uma maneira aleatória, porque é um WhatsApp de uma professora, o e-mail do outro, o terceiro mandou colocar no Google Drive, então a gente não tem uma estrutura. Quando a gente pensa em portfólio, a gente pensa em algo que o aluno, primeiro, a gente não pode limitar o espaço do aluno, né? Então tem que pensar que esse portfólio deveria ser ilimitado, que seria o primeiro ponto interessante pensar, um portfólio que pudesse dar esse espaço ilimitado, para ele não falar, mas se eu chegar em 10 gigas, e aí o que acontece? Bloqueia, vou perder, né? Não vou mais poder adicionar nada. E o mais importante desse portfólio, quando a gente pensa na construção do portfólio, onde eu demonstro meu conhecimento, minha habilidade, eu poder ter esse portfólio para mim por causa da vida. Né? Então, porque muito dos trabalhos, e aí eu posso estar me direcionando como pai, né? Que meu filho trouxe da escola, e eu sei que o Christopher tem filhos, e a Lana também, né? Os trabalhos são muito bonitinhos, nós recebemos pastas ali no infantil, depois no Fundo 1, né? Com o trabalho, a gente guarda aquilo 1 ano, 2 no máximo, depois a gente escolhe o melhorzinho e o resto vai para o lixo. Né? E fora aquilo que você descartou, a escola também já descartou um monte de coisa, né? E, além disso, nós como pais, ou até depois, mais tarde, como alunos e adultos, revendo aquele trabalho, não sabemos de nada que levou aquele trabalho que a gente recebeu só a produção final. Então, você vai receber ali um quadrinho colorido com cores diferentes. Você não sabe com que proposta que o professor trabalhou aquilo, se era trabalhar cores quentes, cores frias, ou se era para trabalhar textura, ou se era para trabalhar formatos. Releitura de autores e pintores. Releitura de autores, faça a sua interpretação deste quadro, né? Mostre o que seria. Não, você simplesmente recebe um trabalho final, né? Porque muitas vezes a professora às vezes tem pouquíssimo tempo de escrever o nome do aluno, para não confundir, não mandar do aluno A para o B, né? Então, isso. Então, com base nisso, e aí é um pouco do que nós, Bulbi, que é um portfólio digital, que a Lana tem trabalhado com escolas, a gente tem usado na parte prática isso, de trabalhar com essas metodologias e essa ressignificação do processo de aprendizado, inclusive agora, né, porque ela não depende só do presencial, ela pode funcionar no período de distanciamento social, tem trabalhado com escolas. Então eu vou pedir aqui 3 minutinhos. Eu vou compartilhar com vocês um breve vídeo. Henrique, deixa eu só complementar antes de você passar, temos tempo ainda, bem rápido, né? Claro, É importante que existem algumas universidades fora do país que elas, um dos itens, além da nota e do índice de desempenho do aluno, é justamente o seu portfólio. Então, se você, por exemplo, vai fazer o seu filho quer fazer um curso de gastronomia e ele tem uma habilidade enorme para cozinha, ele não tem como colocar aquilo escrito no seu currículo que ele fez o prato XYZ, mas, no entanto, se ele construiu o seu portfólio, passo a passo, a foto da sua receita, o prato que ele montou visualmente, por exemplo, ou até mesmo aquela criança que começou os primeiros passos, quando ele chega lá no seu ensino médio, ele tem como resgatar quando andou, os primeiros trabalhos, o tamanhozinho da sua mão, que a mão virou um sol, e aí ele tem toda uma história para contar o que levou ele a ter aquela habilidade, aquela competência para aquela área do conhecimento. É algo riquíssimo que a escola não tem, que nós chamamos também de memória da escola, né? A escola não guarda a memória dos seus alunos. Então, isso é muito importante e é algo que nós não temos essa cultura. Eu tenho visitado algumas escolas fora do país antes de tudo isso, né? E que a gente viu o quanto essas escolas, às vezes, essas universidades, valorizavam esse histórico do aluno, valorizavam esse aluno que passou por lá e se tornou alguém famoso, presidente de empresa e tudo mais,
Por quê? Porque ela tinha esse registro de história, de memória, daquela construção no processo todo que a criança ou adolescente viveu naquele espaço. E, no entanto, as nossas escolas ainda não registram isso, e as famílias, muito menos, são incentivadas a fazerem isso para si individualmente, né? Era isso, Henrique. Não, eu acho que eu complementando o que a Alana está dizendo aqui, vai ajudar uma coisa que as escolas sempre reclamam, né? Quando os pais chegam e falam, meu filho não fala, não faz, como faz o Joãozinho, a Mariazinha, né? E quando você começa a fazer esse registro do seu filho, a progressão dele, o pai para de comparar, né, o seu filho com a Mariazinha ou com o Joãozinho, né? Porque a Mariazinha tem as suas características, tem os seus desafios também, em algumas áreas que seu filho vai muito melhor que ela, mas muitas vezes o pai acaba olhando, comparando só os pontos negativos do seu filho em comparação com os outros. E aí que as metodologias ativas vêm à tona para poder proporcionar que o aluno faça e o professor oriente o como fazer, né? Esse é o grande desafio da educação daqui para frente. Eu queria tranquilizar até vocês dois que a gente abriu ontem no Instagram, né, para o pessoal deixar algumas perguntas para serem respondidas durante a live. E eu selecionei algumas delas, mas todas elas já foram respondidas. Que bom. Que bom. Só quem está participando aqui, também, assim, conforme eles vão perguntando, parece que vocês estão vendo as perguntas deles. Eu queria comentar aqui duas situações. A Lorna, que é uma cliente da Sponte e uma amiga pessoal, ela gostou muito das suas dicas, Lana, e ela pediu se tem mais informações assim, como dessas que estão sendo passadas aqui, disponíveis em algum documento, porque ela quer consumir bastante. E a Maria Bethânia, ela também está bem ativa aqui na conversa, está gostando bastante aqui do bate-papo, e ela também colocou, né, que não é só o aluno que vai aprender de um jeito diferente, né, nós, né, como educadores, teríamos que aprender a fazer diferente. Então, acho que isso é fantástico. E essa plataforma que o Henrique vai falar aqui sobre portfólio, até foi uma das questões ali que o pessoal falou, como que eu organizo esse portfólio, né? Enquanto vocês falavam, e aí agora o Henrique vai entrar para falar sobre a ferramenta que ele me mostrou há alguns dias e que eu achei sensacional. Deixa eu aproveitar, então, aqui, rapidamente, dividir minha tela com vocês, dar oportunidade para vocês verem do que eu estou falando, né, na prática, né? Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Eu espero que sim. Eu vou tocar um vídeo rápido para vocês, tá? Tocado direto do meu portfólio, tá? Tá sem som, né, Henrique? Tá sem som? Tá, é porque eu acho que você tá com fone de ouvido, não tá saindo som pra gente. Só um momento, então eu vou tentar fazer de novo aqui. Eu vou botar aqui de... O áudio não veio, mas eu já tenho um feedback aqui da Rita Maria, ela falou que elas já estão usando o Bulb App aí para portfólio numa turma de pós-graduação, num projeto de uma turma, e que ela está gostando bastante, que está muito bacana. Acho que ele não vai conseguir capturar o áudio.
ter do som. Peço desculpa se não ficou de boa qualidade. Deixa eu aproveitar. Então, o Bulb é um ambiente digital. Vou só mostrar aqui o que seria a experiência de um aluno, tá? Então, se eu tenho um aluno dentro do Bulb, como seria um professor. Então, por exemplo, um professor pode ter lá, que meu professor Albert Einstein tem lá seus conteúdos. Então, você imagina que um professor pode jogar um desafio para o aluno fazer um trabalho sobre água, né? Ele pode simplesmente dar o desafio, então, faça um trabalho sobre água, e aí é a produção do aluno. Então, tudo isso aqui foi produzido por um aluno, né? Então, ele trouxe aqui as fotos, ele integra fotos, ele integra vídeos, ele integra áudios, né? Você está vendo que ele cria um carrossel de fotos, né? Ele bota um vídeo aqui, tocando por aqui direto. Eu não vou entrar aqui no detalhe do vídeo, mas a importância do Bulb aqui é quando a gente olha, por exemplo, um trabalho, se eu pôr, por exemplo, pro exemplo de um aluno, né? Se eu rapidamente aqui pegar um aluno, olha um trabalho, por exemplo, sobre gravidade que o aluno entregou. Então, o desafio do aluno era trabalhar com gravidade, né? Então, eu coloquei objetivo, né? Então, aqui a parte teórica, né? Um procedimento experimental. Então, o que a Lana está fazendo, quanto disso não pode ser feito dentro de casa, né? E aqui a teoria, como ele estava calculando, ou seja, a parte de como ele resolveu a parte teórica, né, do cálculo, né, da física, e o mais importante é a produção da experiência. Então está aqui a experiência do ovo na caixa de papelão, e ele vai abrindo aqui o seu ovo para ver se ele sobreviveu à primeira tentativa. Claro que não, óbvio. E aí, com o benefício do tempo, eu vou avançar o vídeo para cá, né, no final. E aí, então, você vai ver o último lançamento, né, e vocês podem ver. Então, esse processo de aprendizagem, né, onde eu consigo demonstrar para o professor o que levou o aluno e como ele chegou no resultado final consistentemente, né, e a reflexão do aluno. Então, aqui o aluno vai fazer a sua reflexão, né? Então, qual foi a parte predileta? Então, é um processo onde o aluno passa a produzir conteúdo, né? Em vez de simplesmente consumir conteúdo. E deixa tudo isso registrado. Então, se eu voltar aqui para o aluno, né? Para o Darrell, por exemplo, é um aluno real. O Bulb já está presente em mais de 110 países, são quase 2 milhões de usuários no mundo, né? Então, aqui eu tenho as suas áreas de matemática, de engenharia, de humanidades, de linguagens. Bulb conecta com mais de 900 universidades fora do Brasil para você mandar o seu projeto específico. Você, como usuário Bulb, aqui vou até voltar aqui, vocês vão ver a minha página, meu perfil, meu portfólio dentro do Bulb. Eu tenho milhões de páginas aqui, mas só para vocês entenderem, se a hora que eu for publicar isso daqui, eu posso publicar isso para um grupo de pessoas, eu posso publicar isso para uma organização, eu posso publicar isso para uma pessoa específica. Então, eu decido para quem eu vou dar visibilidade a algum projeto meu. Então, se eu pegar aqui um projeto qualquer, sei lá, vamos pegar aqui um projeto, eu tenho tantos projetos aqui, mas vou pegar um aqui, sei lá, matemática, primeiro ano, ensino fundamental, né? Então, se eu quiser que esse projeto, números inteiros, tem aqui uma coleção com vários projetos aqui dentro, e eu quero compartilhar os números inteiros com alguém, eu vou colocar aqui publicação, eu posso escolher deixar isso visível para uma turma, então eu quero devolver para minha turma, ou como professor quero publicar isso para uma turma, quero deixar para um usuário específico, não vou procurar lá um usuário específico, sei lá, Tassiana, Tavolassi, né, que é uma colega nossa, né, então vai aparecer aqui Tassiana em alguns segundos na ferramenta, e aí eu estou compartilhando só com ela, que poderia ser a devolutiva de um aluno, né? E eu estou dentro da minha coleção de matemática do primeiro ano do ensino fundamental, e eu vou publicar isso. Então, eu acabei de publicar uma página, vai ser simples de mostrar. Não vou entrar muito nos detalhes aqui, a ferramenta. O que eu queria só dizer a vocês é que essa ferramenta tem sido usada com bastante excelência nesse período de distanciamento social, principalmente porque as escolas estão encontrando uma forma de documentar o aprendizado do aluno,
mostrar para os pais que ele não está sentado à frente do vídeo e não aprendendo nada, porque essa percepção dos pais é muito forte, tá? Então os pais estão falando, mas meu filho não está aprendendo nada, por que eu estou pagando a mensalidade? Né? E quando você começa a mostrar produção de conteúdo, você começa a dar uma resposta para os pais. Boob tem uma vantagem agora, que foi lançada recentemente, que é a conta dos pais. Então os pais podem ter uma conta para acompanhar o trabalho dos seus filhos. Então, vocês vão ter uma conta Boob gratuita como pai para poder acompanhar o que o filho está fazendo. Todo o ambiente Boob é seguro, então vocês vão ter todas as normas de segurança de privacidade de dados dos Estados Unidos e da Europa. São mais restritas que as brasileiras, então nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhum áudio, nada vai sair de fora do controle do ambiente escolar. É do aluno pro resto da vida, se ele sair da escola, ele vai levar com ele sua produção. Tem ajudado muitas escolas nesse processo de produção de conteúdo, porque o Boob ele funciona tanto no celular, como no tablet, como no computador. Então as escolas, os professores têm gravado muita coisa e passado propostas, né, como situações, problemas, como a doutora Alana tinha falado antes, de vez em ficar criando aulas e deixa o aluno produzir, né, e o aluno pode produzir direto no celular. Imagina interessante, Henrique, uma possibilidade, por exemplo, do professor criar uma websérie, né, como eu havia comentado, ou um projeto em que o aluno ele passe informações de possibilidades ativas de aprendizagem, dê caminhos para o aluno pesquisar, o aluno vai fazer essas experiências do ovo. Você acha que o aluno não vai se engajar num processo de ensino como esse? Então, eu não preciso ficar gravando, desculpa te interromper, Henrique, não, mas é só a oportunidade mesmo de mostrar com o exemplo que você trouxe desse vídeo, né, que eu começo já a viajar e montar outras possibilidades, que no final o aluno vai construindo as suas aulas, o seu vídeo, para mostrar o passo do que ele criou, do que ele aprendeu, e eu não preciso estar aqui dando aula de conteúdo, fazendo o coitado sentar 4 horas na frente do computador de uniforme. Eu estou fazendo esse aluno buscar o conhecimento, estou fazendo esse aluno ter raciocínio crítico, estou fazendo esse aluno ser empreendedor, ser líder, ser proativo, que é um dos perfis também que as empresas têm solicitado hoje, proatividade dos seus funcionários, inovação. Olha quanta coisa dá para se fazer quando eu tiro o modelo tradicional de informação e uso a metodologia ativa, e não estou dizendo aqui qual delas não, eu estou dizendo uma aprendizagem ativa em geral, que tem muito a se fazer. E eu queria dizer, por último, assim, Boob, esses meses agora, esses 60 dias iniciais da Covid, primeiro que Boob tomou uma decisão mundial de oferecer a ferramenta mais completa, que é o Boob Edge, que é a ferramenta mais completa, gratuitamente para toda escola interessada em ter a sua ferramenta Boob para todos os seus alunos gratuitamente até 31 de julho. Tá? Então, assim, eu compartilhei aqui no chat um e-mail, é boob@expedu.com.br, então BULB, E de elefante, X de xadrez, P de pato, E de elefante, D de dado, U de uva.com.br, para que vocês possam me mandar um e-mail, eu vou ter um prazer em atender. Nós já incorporamos mais de 120 escolas nesse período e continuamos a receber grupos de escolas interessados. Nós cuidamos de toda a parte de formação, capacitação de professores para o uso da ferramenta e implementação. Implementação, para vocês saberem, a gente integra com todas as LMS, então, sistema de gestão de alunos, a gente integra. Então não precisa ficar quebrando a cabeça de como é que eu vou agora reproduzir a minha estrutura de escola dentro do Boob. A gente tem toda a integração, seja com Canvas, seja com Blackboard, seja com Moodle, seja com Google for Education, seja com Microsoft Teams, enfim, ou OneDrive, tem um monte de integração simples. Aproveitando para dizer para vocês que não é mais uma carga de trabalho para a equipe de TI e TE, mas sim uma solução e algo prático que vocês podem usar nesse período. E a doutora Alana tem usado com algumas escolas, para até dizer um pouco mais da experiência dessas escolas e do relato dessas escolas, porque realmente tem ajudado muito e tem feito jus a tudo aquilo que a gente vem defendendo como
a ressignificação da educação nesse processo acelerado que nós estamos vivendo hoje. E escolas conteudistas, viu, Henrique, que muitas vezes só eram baseados no livro, texto, na apostila, e agora não conseguem mais se ver voltando para o modelo antigo, depois de utilizar várias possibilidades remotas e de construção de projetos, né? Ainda com apoio do livro, mas não só, e sim expandindo isso para mais oportunidades, dando autonomia ao aluno. Tem tido relatos muito interessantes, muito ricos, que eu acho que vale muito a pena daqui a pouco a gente pensar em possibilidades e caminhos, inclusive a ABED, né, a Associação Brasileira, a qual eu sou uma das diretoras da educação básica, tem oportunizado espaços aí para que a gente possa abrir esses registros, né, de cases de sucesso. A doutora Lana está trazendo a ABED no seu último congresso, no ano passado, na publicação que faz anual do livro, dos estudos, um dos capítulos tratava de portfólios digitais. Sim. Então a própria ABED já vem trazendo isso como uma recomendação e mostrando como isso pode ser um benefício. E estudos nos Estados Unidos, produzidos pela McKinsey, comprovaram que instituições de ensino que usaram, e aí falando em ensino superior, né, de forma correta, um portfólio digital, obtiveram um ganho de 33% de alunos a mais graduando, ou seja, o percentual de números de alunos graduando, ou seja, concluindo seu curso foi incrementado em 33%, e puderam observar um ganho de 10% ou mais de melhora na performance acadêmica. Então, realmente houve um ganho no processo de aprendizado, ou seja, realmente os alunos aprenderam mais, né? Quando se põe a mão na massa, quando eu tenho que produzir conteúdo original, quando eu sou convidado a trazer a minha contribuição, e eu não sou mais um aluno passivo, sentando ali do outro lado da tela, consumindo avidamente aulas e aulas gravadas, né, de uma forma cruel para professores que nunca sentaram na frente de um computador para gravar nem sequer uma mensagem de Feliz Natal para os familiares, né? E eu agora estou obrigando eles, esses alunos que começam a produzir conteúdo tornam-se pensadores críticos, desenvolvem as habilidades investigativas, viram líderes no seu processo de aprendizagem, vão encontrar a sua trilha de aprendizado, vão aprender com os erros, vão se tornar resilientes. Tem autoestima, sentimentos de conquistas, né? Exatamente. Eu poderia falar para vocês os inúmeros benefícios, mas eu vou deixar a doutora Lana aqui falar, e o Christopher, se tiver uma outra pergunta, porque senão nós vamos invadir a noite aqui. Tem uma pergunta aqui, complementar a tudo que já foi falado, que é a respeito do... Né, a pergunta é assim: como esse ensino pode estar sendo feito com o público-alvo da educação especial? Aí eu queria ouvir um pouquinho, acho que a respeito disso, que eu acho que é bem válido também, né? Sim, com certeza. Eu acho que é um público que a gente também tem que chamar muita atenção, né? Existem muitas ferramentas e aí é a questão de explorar e conhecer, né? Eu diria até inúmeras ferramentas gratuitas para todos os tipos de possibilidades especiais, né? Que possam motivar esse aluno. E basta o professor saber como explorar isso, né? Então nós temos, hoje mesmo eu recebi um vídeo muito interessante de uma dessas escolas que talvez nem estivesse pensando nisso, né? Que eles tiveram uma solicitação da comunidade local para fazer vídeos aos surdos do que é o Covid, de como isso tudo está avançando, enfim, porque nem sempre as informações da mídia têm trazido sinais, né, para que alguns surdos possam acompanhar e entender essas notícias. Então, a escola se prontificou a usar ferramentas gratuitas como a HandMeet, acho que né, para poder colocar aquele bonequinho, enquanto o professor fala, aparece a audiodescrição e o bonequinho fazendo os sinais adequados para orientar
um deficiente auditivo da comunidade que foi buscar ajuda na escola, porque viu que eles estavam trabalhando com projetos, com portfólios digitais, e fez essa solicitação, né? Então, por outro lado, dá para se construir vídeos nesse contexto, com ferramentas de apoio às deficiências, né? Proporcionar, normalmente a criança ou o adolescente que tem algum déficit de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem, é alguém que está 24 horas acompanhado por um adulto cuidador, né? Então, existem várias possibilidades também de não fazer com que esse cuidador, seja ele mãe, pai ou alguém contratado, seja o professor. Mas a escola também pode se preocupar com atividades remotas nesse contexto que vão motivar esse aluno a trabalhar suas habilidades motoras, auditivas, visuais, jogos, com apoio deste cuidador que possa auxiliá-lo nas questões também tecnológicas ou manuais, explorando os espaços de aprendizagem que tem nas suas casas, né? Eu não diferenciaria as possibilidades para um ou outro tipo de aluno. Talvez o cuidado e as ferramentas orientando como isso pode acontecer, para quem trabalha com habilidades especiais ou com alunos não especiais, ela pode ser o mesmo processo, porque em sala de aula inclusiva a gente não faz essa diferença, mas a gente tem alguém ali presente, acompanhando e ajudando com aquela criança, aquele adolescente que tenha alguma dificuldade a mais especial, né? E aí eu falo não só de motor, visual, físico, mas como autista, como algum déficit de inteligência também. Se existe um modelo de inclusão dentro de uma escola, existe também a possibilidade do ambiente remoto trazer motivação para esse aluno da mesma forma como qualquer outro. Basta saber explorar e conhecer as ferramentas e as possibilidades que existem. Ótimo. Eu vou roubar a tela mais 1 minuto e 38 segundos, porque a Ana falou sobre necessidades especiais, e eu fiz um erro aqui terrível, eu não mostrei o vídeo certo, porque olha só, deixa eu permitir, eu espero que vocês escutem o áudio agora, senão vocês fazem a leitura de Libras, espera aí. Bom, agora feito e para quem tem algum tipo de deficiência auditiva, feito. Era só para mostrar que a gente também já tem preparado algumas coisas para atender deficiência auditiva, inclusive o vídeo. Show, muito bom. Ferramenta muito bacana mesmo. Tá? O pessoal perguntou a clientela de vocês, né, se é específica para escolas privadas ou públicas.
Acho que essa é uma dúvida rápida também de responder, né? Da parte do Bulb, nós estamos abertos a qualquer escola, nós necessitamos somente de conexão. É uma ferramenta 100% em nuvem, então eu preciso de conexão, e aí a gente tem trabalhado com tudo quanto é tipo de cliente. Tem escolas que têm conexão e não se limitam a usar a ferramenta, ou os alunos têm conexão e podem usar a ferramenta. Nós também, a grande demanda é a escola privada, né, nesse momento, principalmente por tentar entender o que está sendo feito, o que pode ser feito para que o pai não reclame em ter que pagar as mensalidades ou ter que simplesmente dar férias contínua nesse processo, né? Mas a gente tem fortemente também ajudado com dicas, possibilidades, e quando alguma escola pública nos solicita ajuda, é um enorme prazer poder doar possibilidades que existem nesse momento, com restrição de internet, restrição de equipamento, restrição de dificuldades de aprendizagem, e aí a gente também tem que contar com as questões da família, que nem sempre é alfabetizada para ajudar a criança que está ali naquele processo de aula, videoaula, TV e tudo mais. Então, assim, é todo um cuidado que a gente precisa entender e adotar todos os tipos de dificuldades e possibilidades para atender a todos os públicos, né? A tecnologia, ela não pode excluir ninguém, muito pelo contrário, a metodologia adequada tem que incluir todos. E a tecnologia, ela é um apoio para fazer chegar nesse momento o conteúdo. E, no entanto, a gente tem que ter muitos cuidados, muitas restrições e muitas alternativas possíveis para que todos tenham o mesmo acesso. Ótimo. Legal, bacana. Eu posso divulgar o contato de vocês ali no chat, porque eu passei o link do Bulb, eu mandei lá também, tá, Henrique? Mandei ali no chat, o pessoal estava perguntando, e aí eu vou deixar os nossos contatos lá, e caso alguém queira procurar vocês diretamente, me procurar para tirar alguma dúvida, para saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Claro, fique à vontade, será um prazer. Por favor, temos todo interesse em poder auxiliar, que se tiver perguntas ainda não respondidas, alguma dúvida adicional, sinta-se à vontade, por favor, a gente está aqui à disposição. Eu sei que o assunto pode render mais horas e horas, em algum momento a gente vai ter que encerrar, mas a conversa não vai encerrar necessariamente aqui nesse nossa live, a gente pode dar sequência fora dela. Exatamente. Exato, né? Então, se ficou alguma pergunta não respondida, fiquem à vontade para nos acionar, se quiserem me procurar aqui, por talvez ser um pouco mais fácil, eu faço a ponte com a Lana e com o Henrique. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês, o público que nos assistiu hoje foi sensacional, sério mesmo. O pessoal participou, comentou, confirmou, perguntou, e o envolvimento de vocês com o assunto que a gente está trabalhando aqui, ele é fundamental para o sucesso desse trabalho. A gente criou esse programa, né, de fazer semanalmente essas lives com especialistas, buscando ajudar o nosso cliente, o mercado da educação do modo geral. Mas quem está absorvendo mais conhecimento sou eu, particularmente, assim, porque eu fico muito feliz em poder contar com vocês. O Henrique, eu já conheci um pouco do trabalho dele, mas toda vez que a gente senta, ele me conta uma história diferente, ele tem sempre algo muito atual para trazer, e isso é sensacional. A doutora Lana, então, nossa, hoje foi um dia especial para mim, porque aprendi muito, assim, consegui também sair um pouquinho, né, dessa pegada, né, que eu acho que foi a guinada que a gente deu para a conversa, né. Esqueça só o online, né, você tem outras formas de entregar conhecimento que não depende de ser online ou não. O online só tem que ser um meio, né, ele não tem que ser não tem que ser executado por ali, né, eu achei sensacional. Obrigada, Christopher e Henrique, pelo convite. E eu encerro aqui dizendo que
nós, professores, independente de título, independente de estudo, independente de qualquer coisa, a gente precisa ter sempre em mente duas situações: a humildade e a empatia. A humildade para dizer que a gente pode mudar sim, não é porque a gente estuda tanto, porque a gente acredita naquele modelo que deu certo, que a gente não precisa ter humildade para parar, repensar, modificar e reajustar a rota. E a empatia para que a gente realmente tente sempre, na educação, agregar a todos os públicos, né? Ser inclusivo e atender a todas as dificuldades e todas as oportunidades para que todos sejam bem-vindos e tenham a educação contínua, motivadora em suas vidas. Então, eu agradeço demais pela oportunidade em poder contribuir com esse momento. Eu queria agradecer também, e eu só tenho uma palavra a dizer, assim, a tecnologia é meio, ela não é fim. Nosso sucesso com as escolas vem do conhecimento, como a doutora Alana traz, de como dar melhor uso para ferramentas, porque senão ela é só mais um brinquedinho que muitas escolas adotam e na velocidade que adotam abandonam. Nós somos uma empresa relativamente nova no mercado, estamos há 6 anos, mas os sócios já têm somados os 3 sócios, mais de 50 anos de experiência na educação. Fomos diretores na Pearson e outras grandes empresas no mercado educacional, e nós optamos por trabalhar com produtos que pudessem fazer a diferença no aprendizado efetivo do aluno. Então, nós representamos Bubi para a América Latina inteira e temos feito um trabalho com diversos países de forma muito interessante, mas o que nos dá mais prazer é ver o trabalho realizado e os alunos aprendendo. Então, a doutora Alana é testemunha ocular, né, de trabalho sendo realizado, porque ela compartilha muito do que ela tem feito nas escolas, dentro dessa nova proposta que as escolas estão abraçando agora com uma velocidade mais rápida, e a ferramenta vem somente facilitar o uso de metodologias ativas, facilitar o registro e o aprendizado de alunos e o processo de ensino também por parte de professores. Mas então, não sozinha, né, Henrique? A tecnologia precisa do professor para que ela funcione. Sim. Sim, ela sozinha fica parada lá e ninguém mexe. Então, a gente precisa de gente. E a gente continua trabalhando com gente, a gente continua ajudando pessoas nesse processo com um facilitador, e não com uma solução final. E eu queria agradecer, Christopher, a gente se conhece já há uma longa data, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com os seus clientes e a sua base de relacionamento, ter aberto essa confiança para nós, para trazer um tema que eu acho que foi relevante a todos, e estamos à disposição para qualquer outro assunto, caso queiram. Será um prazer poder estar com vocês em algum outro momento. E, doutora Alana, meu especial agradecimento que aceitou o meu convite para poder relatar um pouco da sua experiência e a sua visão dessa ressignificação do aprendizado, ensino-aprendizagem, que nós estamos vivendo agora de uma forma acelerada nesse processo aí de ACDC, né? Eu que agradeço, muito obrigada. E a gente volta, tenho certeza que a gente volta aí nas próximas semanas. Quero convidar vocês de novo aqui para a gente vir bater mais um papo com essa base, né? Com esse pessoal que está participando aqui. Na próxima semana, a live da próxima semana, eu vou trazer um economista, pessoal, para falar sobre gestão de crise, finanças, né? O que eu posso fazer agora, né? Tem havido muita conversa nesse sentido, né? Em como eu vou fazer, o que eu posso enxugar daqui para pagar ali. E ele também tem uma empresa de consultoria para a educação, mas especializada na área financeira. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal também. Vocês estão convidados também para assistir, se tiverem. Tá joia? Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Obrigadão a todo mundo que participou aí. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Isso aí. Eu peço a vocês. Fiquem em casa, por favor. Vamos cuidar. Saúde a todos. Muito obrigado. Valeu.